Nos casos policiais e outros crimes de hoje, você está a convite meu para mergulharmos no pior caso de erro judicial. Uns consideram erro judicial. E aqui neste vídeo você vai entender que não. Que o caso dos irmãos Naves não foi um erro judicial. Foi muito pior do que isso. Uma história cruel que aconteceu em Araguari, uma cidade agrícola no interior de Minas Gerais em 1937, sob o governo federal de Getúlio Vargas, no tão famigerado Estado Novo. Você está nos casos policiais e outros crimes. Como eu falei na introdução, é a história de Sebastião e Joaquim Naves, dois irmãos, agricultores, humildes, que foram covardemente torturados. E a tortura não ficou somente nos dois, ultrapassou a física e a psicológica. Então se prepare, é o momento que você tem de desistir de assistir esse vídeo, porque o caso que vem à frente é bárbaro. O caso dos irmãos Naves. Infelizmente, existem poucos registros visuais da época, mas pelo menos temos as fotos dos irmãos, da mãe dos irmãos, do tenente Luiz Fonseca, que foi o grande algoz de tudo, e do heróico advogado Alami. E o restante das imagens eu serei obrigado a utilizar do filme O Caso dos Irmãos Naves, que foi feito por Luiz Persson, cineasta paulistano, em 1967. O filme conta com a participação de Raul Cortez, Juca de Oliveira e João Herbert no papel do advogado. Raul Cortez e Juca de Oliveira fazendo o papel dos irmãos. Então, alguma parte ilustrativa deste vídeo será feito com as imagens da dramatização que foram feitas no filme. Vamos à história. Em 1937, o Brasil estava sob a gestão de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas decidiu, numa postura totalmente autoritária, como aqueles governantes que dizem que não conseguem governar porque existe um Senado, um Congresso, decidiu fechar tudo. E ele começou a trabalhar colocando pessoas que ele indicava, pessoas de sua extrema confiança, que eram os interventores, que existiam os estaduais e os municipais. Na cidade de Araguari, em Minas Gerais, aconteceu um fato que não seria nada absurdo, até comum, mas que naquela época, naquele momento, sob aquela gestão, jamais poderia ter acontecido. Benedito Caetano, que era primo e sócio dos irmãos Naves, havia feito a venda de toda a safra de arroz. E na época ele estava com um pagamento em mãos que seria hoje equivalente a mais de 350 mil reais. Ele foi avisado a não sacar o dinheiro, pois haveria uma festa grande no final de semana na cidade e a pessoa que pagou a ele temia pela segurança do dinheiro, não somente essa pessoa, como também os seus primos. Mas Benedito resolveu que não, que ele iria sacar o dinheiro antecipadamente e sacou o dinheiro no sábado e a festa aconteceria no domingo. Os próprios primos chegaram para Benedito e disseram: Benedito, guarde esse dinheiro em casa, coloque ele dentro do colchão. Benedito falou: não, de forma alguma, esse dinheiro vai ficar comigo, ele vai sair comigo ele está bem guardado. E saíram. As últimas pessoas a serem vistas por todo mundo ao lado de Benedito foram os primos Sebastião e Joaquim Naves. Eles voltaram para casa e Benedito era um boêmio. Benedito era um bom vivant, apesar de ser, na época,
Um cara que, dentro dessa sociedade, era responsável pelos negócios, pelas vendas, pelas negociações. E Benedito resolveu esticar a noite e não voltar para casa. Resultado, dia seguinte, ninguém sabia de Benedito. E começou a suspeita na cidade. O que aconteceu com Benedito? Benedito desapareceu. Os próprios primos, Sebastião e Joaquim, procuraram o delegado para levar a situação. Olha, Benedito estava com muito dinheiro e sumiu, delegado. Nós estamos preocupados. Até porque é o dinheiro da nossa safra. Nós somos sócios. E o delegado, tudo bem, vamos investigar. Resultado, ninguém teve notícia de Benedito. Ninguém sabia o paradeiro de Benedito. Ninguém conseguia imaginar o que teria acontecido a Benedito. E o caso, sendo assim, ficou sem solução. Só que nós estamos em plena era Vargas, Estado Novo. E jamais poderia se aceitar que um caso policial ficasse sem solução. O que foi feito? Foi mandado um interventor para a cidade de Araguari. O tenente Luiz Fonseca. Homem duro, autoritário, daqueles punhos de ferro. E ele resolveu assumir o caso. Mandou chamar os irmãos, a mãe, todo mundo para depoimento. Assim que encerrou o primeiro depoimento, ele olhou para todos que estavam saindo da sala e mandou um dos irmãos ficarem. Até aí tudo bem. Estamos indo para casa, te esperamos lá. Começou aí o grande terror. Levado para o porão da delegacia, ele foi cruelmente torturado para confessar o que ele havia feito com Joaquim. E ele, inocente, disse que nada. Mas Luiz Fonseca não se sentiu por satisfeito. Mandou buscar o outro irmão e torturou os dois. Continuavam dizendo que eram inocentes. Tenente Luiz Fonseca continuou não satisfeito. Mandou buscar a mãe. E, além de torturar os dois filhos na frente da mãe, torturou a mãe na frente dos dois filhos, como também, para fazer o extremo da tortura, estuprou a mãe. Amanda mandou que os soldados fizessem isso, deixando a mãe nua e os dois filhos amarrados vendo. Estupraram a mãe, uma senhora, na frente dos dois filhos, para que eles confessassem o que tinham feito com Benedito. E eles continuavam jurando inocência. A mãe, desesperada, gritava para os filhos não mentirem para se liberarem, para que eles falassem a verdade. E eles continuavam jurando inocência. Não satisfeito, Luiz Fonseca arrancou alguns dentes e algumas unhas dos dois com alicate a sangue frio. E eles continuaram jurando inocência. Essa sessão de torturas continuou por muito tempo. A mãe foi desesperadamente bater à porta do maior, e para não dizer único, advogado da cidade, João Alami Filho. João Alami Filho, a princípio, não queria aceitar o caso, pois havia, na suspeita, nos boatos populares, realmente a credibilidade na culpa dos dois irmãos. E João Alami, por uma questão de princípios, ele jamais aceitaria defender bandidos. Mas a mãe, desesperadamente, conseguiu comover e fez com que ele acreditasse na inocência dos filhos. João começou aí uma grande batalha, a ponto de ele conseguir um habeas corpus. E, quando o oficial de justiça foi levar o habeas corpus na delegacia, tiveram a cara de pau de dizer que os dois já tinham sido soltos, quando na verdade não. Eles não foram soltos em momento algum e foram a julgamento.
Antes de chegar no julgamento, Luiz Fonseca, o tenente, necessitava de mais provas, necessitava de confissões. Não satisfeito, ele mandou pegar as mulheres dos irmãos Naves. Uma, que estava com o bebê recém-nascido, teve que ver o filho recém-nascido na frente dela com uma arma na cabeça sob a ameaça de ser executado caso ela não confessasse. Ela confessou, mesmo não devendo nada. Mesmo assim, essa criança veio a óbito, porque graças ao estresse e trauma que ela passou na sessão de tortura, o leite dela secou. E a criança não queria se alimentar, a não ser pelo leite materno, e veio a falecer de inanição. Não! Não, seu tenente, pelo amor de Deus! Não! Eu digo o que o senhor quiser! Eu digo tudo o que o senhor quiser, mas pelo amor de Deus, não me mata meu filho! Eu digo! Teve o primeiro julgamento. A esse ponto, Luiz Fonseca já havia sido afastado. Ele esteve presente na primeira audiência para coagir as testemunhas. O advogado, com maestria, conseguiu fazer com que ele não presenciasse a audiência. No primeiro julgamento, os irmãos Naves foram absolvidos. Houve, o Ministério Público se manifestou, um segundo julgamento. Num segundo julgamento, os irmãos Naves também foram absolvidos. Houve um terceiro julgamento e os irmãos Naves foram condenados a 25 anos. Desses 25 anos, eles cumpriram 8 anos, pouco mais de 8 anos. Soltos, Joaquim Naves, que era o mais fraco, não aguentou as sequelas da tortura. 1 ano depois de solto, veio a falecer num asilo no qual ele estava internado. Sebastião continuou uma grande luta, porque tudo o que mais importava para ele era provar a sua inocência. E continuou jurando, de pés juntos, que ele era inocente. Ninguém acreditava. Afinal de contas, a justiça já havia dado seu veredicto. Mas aí algo inédito aconteceu. Ele ouviu rumores que alguém havia visto o primo dele, Sebastião, na fazenda do pai. Ele foi na fazenda do tio e lá encontrou escondido Sebastião, o seu primo. Sebastião não havia sido morto. Sebastião veio com uma história triste, que ele havia sido assaltado e como ele estava muito endividado, pois ele havia pego dinheiro com muitas pessoas para comprar os cereais, ele não pôde voltar para a cidade porque estava sem o dinheiro para pagar essas pessoas. Sebastião estava usando outro nome. Mesmo assim, ele foi perdoado pelo primo, porque tudo que o primo queria, o que o mais importava, era provar com aquilo que ele era inocente, que ele e o seu irmão, Joaquim, não o haviam assassinado e que tudo aquilo ali tinha sido um erro. Resumindo, Joaquim estava usando nome falso. Para provar que ele era ele, teve que buscar a sua esposa e filhos que moravam em Goiânia. Morreram no acidente de avião. Ele tentou suicídio e fugiu. Mesmo assim, ele foi reconhecido por outras pessoas e todos ficaram sabendo da inocência dos irmãos Naves. Todos não. O soldado, tenente, Luiz Fonseca, torturador, morreu 4 anos da soltura dos irmãos e dessa descoberta, com um tumor no cérebro, segundo relatos, sofrendo muito. Alguns acreditam que se a justiça dos homens faltou, a de Deus funcionou. Por falar na justiça dos homens, foi tentada uma indenização. Ganharam a indenização. Indenização essa sem juros e sem correção, que não foi suficiente sequer para comprar uma casa. E mesmo que fosse, dinheiro nenhum colocaria no lugar
ou conseguiria apaziguar o sofrimento que tiveram. Vamos agora para a análise do crime. Analisando o caso dos irmãos Naves. Foi um erro judicial? Não. Ao meu ver, não. Foi um erro de governo, de sociedade, de cultura, por se acreditar que a técnica de tortura seja eficaz para alguém confessar alguma coisa. Qualquer um de nós, eu ou você, que formos torturados, como foi qualquer um dos irmãos Naves, no primeiro dente ou unha arrancada com um alicate, iremos confessar qualquer coisa que não fizemos. A única eficácia da tortura é deixar livre os culpados, porque quem foi inocente torturado vai assumir a culpa para parar de sofrer física ou psicologicamente. Esta ignorância da época, e que ainda há esse resquício, a gente sabe que ainda é utilizado por algumas autoridades a tortura no Brasil, foi o que levou a esse erro. A justiça trabalhou em cima de depoimentos, de provas, de fatos, mesmo que sejam esses fabricados. Não bastando, eu não falei agora no primeiro bloco, uma das coisas feitas durante a tortura, o absurdo que chegou de se confessar o que não se sabia, é que Joaquim foi em busca durante horas onde ele supostamente havia enterrado o dinheiro. Ele cavou todos os buracos na esperança que pudesse, por acaso, até mesmo achar o dinheiro para parar de sofrer. Então não se teve a prova do dinheiro. Na outra tentativa com seu irmão, foi a de tentar achar o corpo. De tanto que bateram no seu irmão, ele desmaiou. O tenente Luiz Fonseca achou que ele houvesse morrido e mandou largar o corpo em algum lugar. Chegou dizendo para as autoridades superiores que ele havia fugido, mas não. Dias depois ele apareceu na cidade, querendo responder o processo para provar a sua inocência. E foi essa desmoralização que fez com que o tenente saísse da cidade. Esse é o caso dos irmãos Naves. E o que isso motivou? A motivação que esse crime levou. Vamos falar exatamente sobre isso após esse recado muito importante. Se você gosta da proposta do nosso canal, quer receber um conteúdo exclusivo feito para apoiadores, escolha na descrição do vídeo a sua opção de se tornar nosso mecenas. Casos policiais e outros crimes com Luiz César Rangel. O caso dos irmãos Naves rendeu um filme clássico de 1967 do cineasta Luiz Persson, que teve na realidade não só a preocupação de registrar esse fato histórico, que se não houvesse esse filme, essa história não teria o registro de detalhes para ser contada, como é contada hoje para a grande população, mesmo ainda sendo utilizada como teses judiciais. Além do filme do Luiz Persson, que teve na época uma mensagem muito importante, pois em 1967 o Brasil estava sob uma ditadura militar, e esse filme serviu como quase que uma denúncia. Ele foi muito corajoso. Então nós temos o filme do caso dos irmãos Naves, e temos também o livro O Caso dos Irmãos Naves, um erro judicial, que é do próprio advogado João Alamy. Então eu indico para vocês essas duas obras para que vocês se aprofundem mais e reflitam o quão, além de hediondo, desumano, é ineficaz e absurdo se acreditar que a tortura seja forma de se conseguir alguma coisa. Vamos falar agora de um crime da atualidade e, em seguida, dos nossos desaparecidos.
Sábado agora, Vinícius Augusto, de 32 anos, em São Bernardo, no ABC Paulista, foi covardemente morto num latrocínio, simplesmente porque um dia anterior ele havia comprado uma moto e no dia 9 ele queria levar a moto de surpresa para mostrar aos pais. Ele trabalhava num banco e estava acompanhado por alguns amigos que estavam em 2 automóveis. Uma das amigas que estava dirigindo o automóvel, quando viu a proximidade dos assaltantes e percebeu, ela tentou jogar o carro em cima dos assaltantes. Mesmo assim, não teve jeito. Ele foi alvejado com 3 tiros e, não aguentando os ferimentos, morreu no local. Você não tem mais direito a nada. É uma guerra. É polícia morrendo, é cidadão de bem morrendo. São cidadãos que estão em comunidades carentes, pobres, mas são trabalhadores morrendo. São crianças sendo assassinadas. E o discurso é de fazer arminha e nada se resolve. Vamos falar dos nossos desaparecidos. Gabriela de Souza Godoy, 11 anos, desaparecida em 2006, no município de Gravataí, Rio Grande do Sul. Quem tiver informações, por favor, escreva para o site dos desaparecidos do Brasil, que se encontra aqui na descrição do vídeo. Há esperanças de encontrá-la, porque a pessoa a qual foi responsável pelo seu sequestro foi presa e era um aliciador que conseguia crianças para tráfico de adoção internacional. Então, muito provavelmente, Graziella esteja viva e fora do país. Como nós podemos contar com essa ferramenta maravilhosa que é a internet, por favor, compartilhem neste vídeo para que esta jovem, hoje jovem, seja encontrada. Você acabou de assistir Casos Policiais e Outros Crimes. Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Caso tenha gostado, se inscreva e ative o sino para receber todas as notificações. Meu nome é Luiz César Rangel. Nos encontramos no próximo crime.